E as projeções apontam para uma safra recorde aqui no Brasil. Mas quais os desafios para os produtores, né? O que eles podem encontrar de dificuldade pelo caminho? Bom, quem vai responder para a gente é o ex-secretário de Política Agrícola e ex-presidente da Conab, colunista aqui do canal AgroMais, o Benedito Rosa. Benedito, seja bem-vindo, satisfação falar com você aqui no canal AgroMais. Ô, Tiago, boa noite, é uma satisfação também analisar com você os fatos mais relevantes desta semana e boa noite a todos que acompanham o AgroMais. Bom, então conta pra gente aí, né, pensando nessa questão de desafios, o que os nossos produtores podem encontrar aí para essa próxima safra, hein? Ô, Tiago, eu vou fazer um corte temporal com uma lente olhando o cenário de médio prazo e o cenário de curto prazo. A médio prazo, as variáveis não são tão tranquilizadoras, mas no curto prazo não são de desanimar, estão razoáveis. A médio prazo, eu até arrisco dizer que analistas, comentaristas que estão fazendo afirmativas muito incisivas sobre o mercado, que será assim, será assado, na verdade, não estão entendendo muito bem o que está acontecendo no mundo no cenário geoeconômico e político. Eu vou citar 4 itens que preocupam, que geram incertezas sobre o comportamento da economia mundial e, consequentemente, das exportações brasileiras do agro. Primeiro, as projeções que podem derivar do conflito entre Ucrânia/OTAN, Rússia, influenciam no plantio e nas exportações sobretudo, no nosso caso que mais interessa, o milho e o trigo da Ucrânia, a locomoção desse produto, e ninguém pode afirmar o que vai acontecer ali naquele cenário complicado que estamos assistindo. Para complicar mais ainda, o envolvimento, ainda que discretamente, lateralmente, da China, Coreia do Norte, Irã e até o Brasil fazendo uma certa aproximação via BRICS ou não. O segundo ponto que incomoda, do ponto de vista de perspectivas, é o que vai acontecer com a economia da China, que cresceu 3,2%, num histórico que já foi até 11% ao ano, e, finalmente, a bolha imobiliária que vem sendo empurrada com a barriga há muitos anos vai estourar ou não, quebra bancos regionais na China, que o poder central passa para bancos regionais a missão de cobrir rombos e de empresas imobiliárias, etc. Uma bolha que está para explodir, e isso vai influenciar certamente no crescimento da China, que vai ou não continuar pressionando para ter comércio no mundo com mais independência do dólar, seja com yuan, seja com outro. Os Estados Unidos conseguiram recuperar a cotação do dólar no mundo, e se isso acontecer, vai impactar no volume em reais que o exportador brasileiro terá. E quarto, a inflação na Europa, que está incomodando, está resistente, sofrerá ou não pressão nesse final de ano, como foi no ano passado, em função do aumento do custo da energia. Incomoda a inflação na Europa, o crescimento, alguns países até entrando em retração econômica, isso para não falar em eleições nos Estados Unidos, a Argentina e as municipais no Brasil. Este cenário, quero dizer, traz incertezas quanto a médio prazo. Porém, a curto prazo, eu diria que o cenário não está assim tão com tantas incertezas. O mercado futuro de Chicago, na Bolsa de Chicago, está apontando para novembro o preço do milho em 4,78 cents por bucho e soja 13,46. Ora, historicamente, não é o que nós gostaríamos de ter, mas não está mal do ponto de vista frio do número. Com relação ao mercado interno, estamos com o preço da soja no Paraná, 147, em Goiás e Mato Grosso um pouco menos, 139, 40, o milho R$ 53 no Paraná, e isso quer dizer que
estamos abaixo da média histórica, da média do milho no último ano e meio. Sim, sem dúvida. Menos renda, menos entusiasmo do produtor, sobretudo do Centro-Oeste e Centro-Norte, com a segunda safra de milho. Mas, com relação à soja, com esse preço aí, dá para afirmar que os produtores podem até aumentar a área cultivada com soja. Eu não espero a mesma coisa com o milho de segunda safra. O frango, e a própria TV Bandeirantes está noticiando o desempenho no setor de frango, de algodão, com exportações recordes. Não, 35% da exportação mundial de frango, o Brasil ocupou esse espaço invejável. E não há sinais de que, no curto, talvez até médio prazo, isso vá mudar. Significa que o produtor brasileiro está de olho, portanto, nessa perspectiva. Inclusive, imagino que na reunião, na abertura nacional do plantio da soja, que terá lugar em Jaciara, no Mato Grosso, dia 29, os temas indicados estão, para serem mais discutidos, está o armazenamento, né, que é um problema estrutural que vem se arrastando, e o mercado, as perspectivas do mercado. Espero que lá em Jaciara as discussões não devem se distanciar muito do que eu estou falando aqui. As perspectivas estão boas, mas o cenário traz consigo incertezas. O mesmo não podemos afirmar para o leite, cujo preço caiu 4,3% nas 2 últimas semanas, porque as importações da Argentina e do Uruguai seguem firmes. E, com isso, não há boas perspectivas para a produção de leite. Esse é o cenário geral, em pinceladas muito rápidas, que nós podemos enxergar, que os nossos olhos podem enxergar a curto prazo, e as dúvidas e incertezas com relação a médio prazo para a economia mundial e, consequentemente, para a estrada que a agricultura brasileira vai percorrer no próximo ano safra. Se nós voltarmos os nossos olhos aqui para o Brasil, Benedito, custo de produção versus condições climáticas pode ser também aí uma situação de preocupação para os produtores? Sim, mas essa preocupação, Tiago, já foi maior há alguns meses atrás. O preço dos fertilizantes e fosfatados, os ureia, tiveram uma baixa em relação ao pico de preço que nós experimentamos na safra passada. Esse é um ponto positivo. Mas não estamos tão otimistas com relação ao preço do diesel. Esse pode ser um desafio. Os problemas que eu disse há pouco de armazenamento deverão continuar e imagino que o produtor brasileiro não terá grandes surpresas nos próximos meses para o preparo da próxima safra, mas também não tem motivo para ficar tão otimista. Vamos mudar um pouquinho de assunto, e outro tema também que está muito em evidência durante toda essa semana é a questão do marco temporal das terras indígenas, né? Nós temos aí discussões no Congresso, no STF, agora o governo federal também entrou aí nessa briga com a proposta, mas voltando os olhos para o Congresso, o senador Marcos Rogério manteve o texto aprovado na Câmara no final de maio. O que nós podemos esperar então dessa votação aí na Câmara dos Deputados? Você acredita que pode passar desse jeito, no Senado Federal, perdão, pode passar desse jeito, ele pode ser lapidado também ali nas discussões de plenário, hein? Tiago, esse tema você levanta com propriedade, repercutiu intensamente nessa semana, porque traz insegurança jurídica e traz movimentação política, inclusive internacional, de ONGs, já muitas pessoas opinando. O projeto de lei 4357 foi aprovado na Câmara dos Deputados com 283 votos a favor contra 155. E no Senado foi aprovado, agora em agosto, na Comissão de Agricultura, e o relatório do senador Marcos Rogério está mantendo o texto
tanto na Comissão de Agricultura quanto o senador, mantendo o mesmo texto que veio da Câmara, com o objetivo de agilizar a votação no plenário do Senado, porque se houver modificações específicas, pode retornar à Câmara. Isso por quê? E daí vem as discussões e controvérsias dessa semana. Porque, paralelamente, o STF está abrindo uma possibilidade de derrubar o marco temporal, e 4 ministros estão favoráveis, 2 contra, e com isso a data 5 de outubro de 1988, da promulgação da Constituição, não seria mais um marco temporal, para repetir o termo, segundo o qual não haveria mais controvérsias ou novos pleitos para terras que não estivessem ocupadas até então. Isso gera uma certa insegurança jurídica, porque abre a possibilidade de desapropriação em 303 processos pendentes que envolvem 11 milhões de hectares, ou seja, 1,3% do território do Brasil, se o marco temporal vir a ser derrubado, não? Isso gera, só no Mato Grosso, seriam 5,3 milhões de hectares. Envolve terras que já estão cultivadas, envolve ocupação de terras de até 3 gerações, não só no Mato Grosso, né? Claro. Esse cenário não é bom. Não é bom para o agro, não é bom para o Brasil. A minha opinião pessoal é de que os nossos irmãos de origem indígena merecem e é necessário ter uma atuação mais intensa do Estado, federal, estadual e municipal, no sentido de melhorar as condições de vida dessa população, melhorar o IDH deles, com ações incisivas na área de assistência educacional, saúde, saneamento, moradia, transporte, lazer, etc. Enfim, o que nós temos, os nossos irmãos também têm o direito. E minha opinião pessoal, e muitos analistas e comentaristas também pensam assim, é preciso ter todo esse respeito e apoio à comunidade indígena, mas não é alocando milhões de hectares de terra que nós vamos melhorar a condição de vida, inclusive sem muita demora, para a população indígena. Em contrapartida, aqueles que já estão explorando a agricultura, produzindo, gerando emprego, terão um cenário muito complicado a curto prazo, se o STF, paralelamente ao Senado, tiver essa interferência a nível de conclusão dos dispositivos temporários da Constituição. O ministro Carlos Fávaro, essa semana, fez uma declaração que eu achei muito oportuna, de que o Brasil não pode precarizar o direito de propriedade, porque senão nós vamos entrar numa situação, num redemoinho complicado. E por isso é que os senadores que apoiam querem a votação nos próximos 15 dias do projeto de lei. Tá certo, e nós vamos acompanhar tudo isso de perto, nós podemos até voltar a falar disso na sexta que vem, tá, Benedito? Porque é um assunto que abre esse leque de discussões, como você muito bem disse, não tem como a gente alocar tantos hectares para os nossos irmãos indígenas e que você vai colocar os nossos produtores aonde, a gente tem que saber dosar muito bem isso, é uma situação complicada. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente, satisfação falar com você pela primeira vez e agora nós vamos estar juntos aqui no Agronoite, então te espero aqui na sexta que vem, tá bom? Bom final de semana e até semana que vem. Tiago, será um prazer participar com você das discussões sobre os temas relevantes para esse setor maravilhoso da economia e sociedade brasileira, que é o agro.